Olá a todos, estamos aqui na Porta 24 com a nossa convidada Telma Filipe, que hoje vem-nos falar de independência. Eu chamo-me Telma Filipe, estou-me a interessar pela psicologia positiva, pela autoajuda, pelo desenvolvimento pessoal em 92 ou 91, por volta disso, portanto já quase há 30 anos. E portanto nessa altura tomei contacto com alguns livros no início do Dale Carnegie e de outros autores que estavam ligados a um multinível do qual eu fiz parte. E dei-me conta, portanto, à medida que ia estudando essa matéria, portanto, dei-me conta da maneira como isso ressoava cá dentro comigo e realmente dei-me conta de que andava a viver muito mal e que a maior parte das pessoas à minha volta também viviam muito mal e, portanto, achei que poderia estar ali uma solução para muita gente. No entanto, como acontece às vezes, a gente depois vai-se deixando de distrair pela vida. Entretanto casei, tive filhos, construí uma vida mais ou menos miserável e então, a dada altura, farta dessa vida miserável, retomei à mãe, chamemos-lhe assim, voltei a recentrar, concentrar-me em mim, voltei a puxar por mim, procurei alguma coisa que pudesse fazer a partir de casa e voltei a entrar numa empresa também de multinível, com a qual também me identifiquei bastante, porque já tinha estado uns anos antes, e que me serviu novamente para fazer esse centramento. Neste processo apanhei a astrologia, portanto, pelo caminho, através de uma colega desse multinível, que me apresentou um astrólogo e numa fase em que eu estava muito difícil, eu precisava de me divorciar, precisava de fazer uma série de mudanças na minha vida e não estava a perceber como é que devia fazer aquilo tudo. E na altura que fui à consulta com o astrólogo, ele disse-me algumas coisas que me chacoalharam completamente, que mexeram imenso comigo. Uma das coisas foi que eu era uma irresponsável. Sim, porque andava a deixar que a minha vida fosse toda resolvida por outras pessoas e chateava-me com essas pessoas por elas resolverem mal. Ora, pois claro que elas resolvem mal, porque era suposto resolver a minha vida, seria eu, não é? Portanto, e então foi um choque para mim tomar consciência disso, apesar de já ter nessa altura lido muitos livros, já de me interessar sobre este tema, eu nunca tinha encarado a coisa por um ponto de vista da responsabilidade. Eu sempre achei que era super responsável. Aliás, eu era maravilhosa, os outros é que eram os horríveis para mim, portanto, custou um bocadinho a engolir a pílula, mas foi o princípio digamos, da grande mudança que me trouxe até onde eu estou agora e que na altura, portanto, por causa dessa consulta, eu fiquei fascinada com as coisas que me foram ditas e uma das coisas que o astrólogo me disse é que eu tinha o Sol no grau da astrologia, que era, portanto, segundo a astrologia antiga, cada grau da mandala está direcionada para uma profissão e que talvez achasse interessante estudar astrologia assim, pois achava, onde é que é isso? Onde é que eu me inscrevo? E, portanto, ressoou imediatamente comigo. O curso tinha 7 anos, mas eu acho que nem tinha bem noção de que era tão longo. Portanto, eu queria ir para o primeiro ano porque estava fascinada com aquilo e até fizemos o primeiro ano num modelo intensivo. Mas a partir do primeiro foi para o segundo foi. E eu via a coisa assim: havia pessoas que iam à missa e eu ia à aula de astrologia uma vez por semana. Portanto, foi de facto. Fiz o curso de 7 anos do Quirón, em Lisboa, e sem qualquer tipo de intenção, principalmente até ao 5º ano, de me tornar astróloga, mas era fascinada pela questão dos mapas astrais e adorava fazer mapas a tudo que mexesse à minha volta, portanto, aos meus clientes do outro negócio, aos meus colegas, aos meus formadores, portanto, fazia mapas astrais a toda a gente. Até que quando estava no 5º ano começaram a querer pagar 2 pessoas na mesma semana e eu, quer dizer, mas eu quero fazer de graça e estas pessoas estão malucas, ok. Na altura fui falar com o meu professor, o Nuno Michaels, e ele disse-me que era um sinal para experimentar e ver como é que me sentia. E realmente fazia toda a diferença, não é? Estás com uma pessoa que te pagou ou vai-te pagar para te ouvir
e que está muito interessada em perceber todas as nuances daquilo que estás a dizer, em fazer perguntas, em interagir contigo, descobri que gostava muito mais dessa versão do que da outra, e quase que eu andava tipo, a recrutar pessoas para lhes fazer mapas astrais, e elas deixavam-me estar ali um bocadinho, digamos, a manifestar a minha opinião sobre aquilo que estava a ver do mapa astral delas, sem elas terem pedido, nem pago, portanto, e descobri que realmente, apesar de ainda não ter terminado o curso, uma das coisas que eles já tinham deixado claro é que nós nos primeiros 4 anos é que temos todas as bases necessárias, portanto, no fundo os outros 3 anos são anos de especializações, e de aprofundamento em relação àquilo que fizemos antes. E foi um percurso que começou por aí em part-time, portanto comecei a fazer algumas consultas com o passa-palavra, com alguma curiosidade que se gerava quando eu dizia que fazia isto, até que depois vim morar para a Nazaré em 2013, portanto isto começou em 2005, essa fase já de cobrar. Em 2013 vim morar para a Nazaré e aí a coisa tornou-se ainda mais séria, porque apesar de eu, quando vim para cá, ainda ter as 2 atividades, eu costumava dizer que eram 2 remos do mesmo barco, ia fazendo uma coisa e a outra, comecei a ter tantas solicitações pela parte da astrologia para ir começar a fazer cursos, aliás, consultas noutras cidades, e eu gostava da ideia, que eu gosto de passear e de viajar, então acabei por me ir desligando, nunca saí totalmente, mas fui-me desligando da outra atividade e, portanto, ficou um bocadinho em stand-by ao longo destes últimos anos. Agora, mais recentemente, em 2018, havia um curso que eu tinha feito como aluna, portanto, um curso do método Louise Hay, que eu tinha feito como aluna 8 vezes, e que passava a vida a recomendar esse curso a clientes meus, só que eles às vezes perdiam-se pelo caminho. Então, em 2018, finalmente, arregacei as mangas e fui fazer o curso de facilitadores para poder dar essa formação. E, portanto, tem sido muito, muito interessante agora estes últimos 3 anos, também nessa função, porque eu nunca me vi como professora, mas descobrir que as pessoas podem ter o tipo de transformações e o ganho de força anímica, de coragem, que eu tive para a minha vida, é qualquer coisa de magnífico, porque justamente a consulta da astrologia é suposto a pessoa fazer uma vez por ano, e às vezes isso pode ser pouco, a pessoa precisa de mais apoio ali intercalar, e então a questão do curso veio colmatar essa falta. Claro que eu já nessa altura fazia também consultas de acompanhamento e de coaching, mas ao longo deste processo eu fiz cerca de 40 formações diferentes em várias áreas do desenvolvimento humano. Algumas foram repetidas, outras foram uma vez, mas, portanto, em termos de formação, para dar formação, foram cerca de 40, mas eu sempre quis ser só astróloga, não é? Então só agora, desde 2018, é que percebi este chamamento para também partilhar esta mensagem da Louise Hay, que é uma mensagem de amor, de alegria, e justamente veio ao meu curso o nome Ativa a Tua Alegria em 9 semanas, que agora há 1 ano para cá é totalmente online e afinal funciona exatamente igual ao que era ao vivo. E eu estava muito resistente. Se não tivesse sido estes confinamentos, provavelmente nunca iria por hipótese de dar este curso online, porque achava que faltavam os abracinhos. E afinal, o tipo de trabalho que nós fazemos e o facto da pessoa depois poder abraçar-se a ela própria ou poder ir dar um abracinho a alguém que está em casa, acaba por tornar a experiência bastante semelhante e os resultados, os testemunhos são iguaizinhos ao vivo do que era, aliás, online do que era ao vivo. E então, bom, já contei aqui uma grande história. Calma, se calhar entrávamos já aqui no nosso tema, que é o tema da independência, e lançava já aqui a primeira pergunta do que é para ti independência? É a capacidade de ser autossuficiente. Essa é que é a minha definição de independência. É claro que, e eu no artigo que vocês muito gentilmente me convidaram para escrever, portanto eu há justamente 21 anos, portanto ainda foi antes do divórcio, ainda foi antes de entrar para a Herbalife,
Li um livro do Stephen Covey, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que me ajudou a olhar para a questão da independência de uma maneira ainda mais abrangente, ou seja, no fundo ele faz a distinção sobre o caminho de sair da dependência, que é aquele estado em que todos nós estamos quando somos crianças, principalmente se somos bebés, portanto somos totalmente dependentes de alguém, e portanto vamos-nos, de alguma forma, somos super fofos e queridos e portanto para que alguém nos ame, porque se ninguém nos amar nós podemos morrer, não é? Então aí somos totalmente dependentes de alguém, e depois alguém nos ensina o caminho para a independência como se isso fosse o santo graal, só que muitas vezes esse caminho de independência vem à custa de muita solidão, muito sofrimento e passar às vezes por cima de situações que podem não ser éticas, não é? Então o que o Stephen Covey apresenta nesse livro e que eu tenho tentado ou tenho usado na minha vida ao longo destes últimos 21 anos é tornar-me interdependente, ou seja, depois de atingir, é impossível nós sermos interdependentes antes de sermos independentes, não é? Portanto, depois de passar dessa dependência para a experiência de ser autossuficiente, portanto, uma expressão que os americanos usam é carry your own weight, quer dizer, levar o meu próprio peso, portanto, conseguir criar um estilo de vida em que eu não esteja à espera que alguém me suporte, para depois passar para uma terceira fase, que é criar, digamos, uma equipa de apoio para que esta minha independência seja leve e seja acompanhada. Ou seja, deste exemplo aqui do livro, foi importante para ti, mas o que é que para ti achas que é importante o gatilho para se passar da dependência para a independência? Depois havemos de falar aqui sobre a interdependência, mas qual é que foi o gatilho para ti? Para já, na altura, eu estava num emprego daqueles chamados empregos seguros. Trabalhava com os meus pais, numa empresa deles, e, portanto, em condições normais, portanto, se eu não fosse mal agradecida, eu teria emprego para toda a vida, não é? E esse emprego para toda a vida pode ser uma coisa magnífica ou pode ser uma grande prisão, a dada altura, porque, no fundo, ficamos todos ali dependentes, ou pelo menos eu sentia-me dependente das venetas de quem mandava na empresa, que nem sempre correspondiam à minha lógica. E então, esse foi o primeiro passo que eu dei, foi o primeiro gatilho que eu ativei, foi, ok, eu tenho que começar a ter uma vida que esteja de acordo com os meus critérios, com a minha lógica, com os meus valores, com aquilo que eu sinto que é importante. E esse aspecto eu felizmente sempre tive, que foi algum sentido crítico, alguma vontade de pensar pela minha cabeça. Nem sempre punha em prática as minhas ideias, mas fui conseguindo definir quando é que estava, digamos, a ceder e quando é que estava a ser eu, quando é que estava, digamos, a entregar ali, olha, pronto, por uma questão de diplomacia, ir ao encontro das ideias de outras pessoas. E o gatilho ou o passar desse tipo de cedências, que em alguns casos começaram a ficar totalmente tóxicas, para uma situação de ser eu a definir, aquilo mete medo, não é? Mas para mim, em geral, mete medo, mas eu confesso que não me recordo de ter tido medo disso. Recordo-me de ter tido espanto de a pessoa responsável pela empresa me ter ameaçado que eu devia estar mais de 6 meses sem arranjar emprego. E eu achei estranha essa conversa, porque eu não tencionava arranjar mais emprego nenhum, queria arranjar um negócio por conta própria, e, lá está, queria ser eu a criar os meus filhos. Tudo isto também foi disputado pelo meu parto, não é? Eu tive um casal de gêmeos, e como vivia muito, eu trabalhava muitas horas e gostava muito do que fazia, portanto, só que com a questão de serem dois e pronto, naturalmente que a minha dedicação à empresa e às vezes as coisas que eu tinha que aturar
deixaram de me fazer sentido. Portanto, o tempo que eu passava com eles era muito mais interessante, muito mais, achava eu, marcante na vida deles, do que o tempo que eu pudesse passar numa empresa em que, pelos vistos, as pessoas não me davam assim tanto valor como o que eu achava que tinha. E então essa foi uma fase muito decisiva, e penso que a questão de ter os meus filhos foi o que fez de mim uma mulher, porque eu até era a filhinha do papá, depois passei a ser a mãe deles. Estavas a falar da dependência, passar para a independência e depois para a interdependência. Como é que achas que pode ser criada essa rede, não é que tu falas, essa rede que no fundo te vai suportar e vai fazer com que não seja um peso seres independente e seres autossuficiente? No meu caso, a solução que eu encontrei foi arranjar uma empregada interna para me ajudar com os meninos. Portanto, sobretudo na fase em que, mais tarde, passados 2 anos, finalmente, depois da consulta da astrologia, consegui dar o passo seguinte, que foi divorciar-me. Portanto, já, a nossa relação já não era boa há muito tempo, mas, enfim, é daquelas coisas que, não sei se és divorciado ou não, mas nós custa desistir de que tivesse sido diferente, custa desistir de um projeto, custa desistir da ideia de que afinal já não somos assim tão apaixonados um pelo outro. Portanto, sobretudo, eu tinha casado era apaixonadíssima pelo pai dos meus filhos e, portanto, e custa dar esses passos, e na altura só eu é que estava interessada em os dar, ainda por cima, portanto, mas estava à espera que ele saísse de casa, então 2 anos nisto, para ser ele... Quem tá mal é que se tem que mudar, não é? Então tive que dar esse passo justamente de me tornar independente. Mas antes disso, já com este conceito, com estas bases do Stephen Covey, eu arranjei a tal empregada interna lá para casa, ainda como casada. Portanto, tinha mais algumas funções, objetivamente. Eu precisava de testemunhas de defesa, porque poderia às vezes ter problemas e, portanto, precisava que alguém visse o que se passava em primeira mão. Essa foi uma das razões, mas a outra foi essa, portanto, ok, então agora vamos aqui partir para uma nova fase da minha vida, em que eu vou ser uma espécie de marido, cá em casa, mas eu quero passar tempo a trabalhar e quero passar tempo com os meus filhos. Eu não sou muito fada do lar, então ter alguém que me cuidasse dessa parte, para eu não ter que gastar a minha energia, que era só de pensar nisso já me cansa, quanto mais fazer. Então aliviou imensa carga e fez aquilo que eu chamo de milagre do alinhamento, porque passei de uma situação em que tinha um rendimento um pouco mais de um ordenado mínimo, para triplicar no mês seguinte, que saí de casa em que tinha uma renda para pagar, e empregada, e aquilo tudo, portanto, e deu para tudo, e foi sempre dando para tudo, e foram anos magníficos. Acho que é muito interessante pegar nisto que tu disseste agora, porque quem vai estar a ver este vídeo, né, à partida vai pensar, ok, então mas eu para criar essa rede se calhar vou ter custos, né? Claro. E isso muitas vezes é o que faz com que as pessoas se contraiam, no sentido tipo, não vou soluções. Não vou pôr os miúdos na escola, não vou sair deste trabalho que é seguro para apostar numa coisa por conta própria, porque depois financeiramente, onde é que está aqui o suporte? E é muito interessante ouvir-te e perceber, pelo menos a minha interpretação, é que com o teres dado esse passo de arranjar quem te apoiasse em casa, provavelmente passaste a ter mais tempo e mais energia para aquilo que tu efetivamente gostavas de fazer e que eras boa a fazer, não é? E só isso fez com que triplicasse o teu rendimento. O meu rendimento. Além do alívio de não ter que estar com aqueles gastos de energia, com as conversas de chacha, da relação que já não funcionava, enfim, tudo à volta disso era tóxico. E de repente a vida começou a ficar a cores. Antes era a preto e branco. Quem estiver numa situação destas, convém ter uma atividade que tenha esta flexibilidade de ganhos, não é? Portanto, se a pessoa tem um emprego fixo e não tenciona arranjar nenhum extra, não tenciona
se calhar tem que encontrar soluções diferentes daquela que eu encontrei, não é? Porque depois às vezes é uma questão também de criatividade, de imaginação, às vezes de conjugação de horários, é mesmo, eu acredito que é uma questão de vontade. Quando nós descobrimos aquilo que nos faz mover, aquilo que nós temos mesmo vontade de fazer, todo o universo conspira para que a coisa bata certo. Enquanto a gente não tem a certeza e estamos a medo e andamos ali no nhanhanhã, nada funciona. Ficamos na posição da vítima, da dependência. Um dia, quando ele fizer assim, nós sabermos o que é a nossa vontade. Muita gente não sabe. E acho que é um grande obstáculo para a independência. Agora aqui fugindo um bocadinho do tema, mas acho que também faz ponto. Na tua opinião, achas que a pandemia também nos veio tirar aqui alguns véus relativamente à questão da dependência, à questão de como temos que mudar aqui um bocadinho o paradigma da nossa vida? Eu sou aquela que vê o copo meio cheio, não é? Portanto, idealmente, esta pandemia poderia servir-nos, assim como nos serviu a mim e muita gente, para termos mais tempo de ir dentro, para termos mais, para puxarmos pela nossa criatividade e dizer, ok, então agora é assim, deixa lá ver como é que eu posso, agarrando no meu negócio, na minha vida, no meu sistema, como é que eu posso tirar o melhor partido possível disto, porque eu já passei por avalanches na minha vida de vários tipos de mudanças, já mudei de casa várias vezes, já mudei de trabalhos, nesta atividade estou há 15 anos, mas foi o maior período, e portanto eu não tenho medo de mudanças, graças a Deus, eu sempre me considerei uma pessoa corajosa. Para mim foi uma oportunidade fantástica, já há algum tempo que eu andava a pôr em questão aquela situação de andar a ir a várias cidades fazer consultas, porque eu tenho aqui um consultório maravilhoso onde me sinto particularmente bem, que fica a 1,5 km da minha casa, portanto que me obriga a fazer a caminhada à beira-mar todos os dias, e que com esta caminhada eu acho que vou mantendo a minha saúde em dia, e a minha única dúvida na altura que me apercebi que o confinamento não era só 2 meses, foi: será que me compensa manter este consultório, uma vez que agora todas as consultas são online? Mas para a minha saúde física e mental compensa. Passei aquilo que eu antes às vezes passava muito tempo para cima e para baixo em Portugal, portanto, e até para fora, fazer consultas, virei mesmo tudo para online. As pessoas também deixaram de ter tanta resistência, algumas que tinham a fazer online, e portanto praticamente todas as consultas passaram para online. Portanto, o que acabou por me tornar, digamos, mais produtiva, deixou de haver aqueles tempos de viagens, não é? E portanto, nesse sentido, do ponto de vista financeiro, foi muito bom. Portanto, o meu trabalho tem sido ajudar cada um dos meus clientes a descobrir maneiras de também tirar partido de toda esta situação, porque em todas as crises há uma oportunidade. Só que se a gente se amedrontar com a crise, ai Jesus, e não puxarmos pela nossa criatividade à procura dessa tal oportunidade, qualquer mosca que passa nos pode deitar abaixo. Portanto, neste caso isto não é bem só uma mosca que passa, não é? Estou a ser irónica, mas é uma crise mundial, mas que nós podemos escolher ir dentro e reforçarmos quem nós somos, conhecermos melhor quem nós somos, conhecermos melhor a nossa vontade, se calhar limparmos da nossa vida certas relações tóxicas, porque nestas fases, então quando as famílias estão juntas, faço ideia. No meu caso, vivo neste momento só com a minha filha, que entretanto o meu filho já está com o pai, e portanto é relativamente fácil viver só com outra pessoa, não é? Mas imagino famílias inteiras que aquelas pequeninas, às vezes na brincadeira, aquele sinalinho torna-se uma grande verruga, não é? E então, ou há uma grande inteligência emocional, ou há uma grande capacidade, lá está, de cada pessoa ir dentro de si, de se dar ao respeito e de se tratar bem e deixar os outros, cada um cuidar de si, ou
Lá está, aquelas pequenas coisas tornam-se muito grandes. E eu vejo, infelizmente, a maioria das pessoas que têm chegado até mim, também tem um bocadinho a ver com a natureza do meu trabalho, não é? Mas estão em situações de grande debilidade, às vezes já emocional, mental, depois de 2 ou 3 meses em casa a entrar em parafuso com familiares. Telma, se as pessoas quiserem saber mais sobre o teu trabalho, onde é que elas podem encontrar-te? Na minha página telmafilipe.com, estão lá os links para tudo, portanto tenho uma página no Facebook chamada Telma Filipe Mapa Astral e Coaching, que é onde eu estou mais ativa. Atualmente estou também já a começar a fazer umas coisinhas no Instagram, mas portanto a minha casa já há muitos anos é o Facebook, portanto é por aí. Telma, obrigada um bocadinho pela tua partilha. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a explorar outros temas com outros convidados. Partilhem, comentem, façam like e obrigada!